essa homenagem especial aos 104 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Nós temos uma história muito bonita para falar, não é? Que vocês representando aqui a Associação Okinawa de Marília. E a gente estava conversando antes, né, sobre as diferenças, que são muitas as diferenças gastronômicas, culturais. O que tem? Está desligado? Sério? Então acho que acabou a bateria. Acabou? Não. Oh, meu Deus. Microfone é assim, né? É. Pronto? Vamos ver se tá. Oi? Ah, agora sim. Muito bem. Olha só, gente. Vamos voltar tudo aqui no início do bloco. Vocês viram mais uma apresentação da Associação Okinawa de Marília, Taiko, que eu não me atrevo a falar o nome do grupo. Só você mesmo. Geino Dokoukai Eisa Taiko. Fala de novo. Rekius, Geino Dokoukai Eisa Taiko. O R não pronuncia isso? Rekius. Rekius. Rekius por quê? Antes a ilha era chamada de Ryukyu. Ryukyu. E parece-me que na época eles eram independentes do Japão. Sim. E eles tinham uma comercialização com Portugal. Sim. E como a região tinha o nome denominado Ryukyu, e o português não conseguia falar Ryukyu, falava Rekius. Entendi. E aí ficou Rekius. Entendi, então ficou Rekius. Então, acho que em homenagem a isso ficou Rekius, Geino Dokoukai Eisa Taiko. E o que significa tudo, o nome? Isso é uma união de artistas com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Isso. Então tem uma mensagem desde o nome, né, do grupo. Taiko são tambores. São tambores. Né? Então, para quem não Eisa sabe. é a arte, né, em si. Sim. E o Dokoukai são os artistas. São os artistas unidos para transmitir uma mensagem. Isso. As músicas que eles apresentaram no primeiro bloco... Foi Shichiguachi no Eisa. O que significa? Reverência aos antepassados. Ah, que lindo. Tá? Esse que eles acabaram de tocar é o Shimanchu no Takara, os tesouros da ilha. Porque é uma ilha com pouca poluição. Sim. Né? É uma ilha muito Dizem linda. até que é o Havaí do Japão. Né? Eu fui até lá o ano passado. Me conta tudo, que as praias são demais. São lindas, as praias são azuis, você olha o pé, os peixes. É uma coisa incrível. É incrível, parece muito o Caribe, lindo. Parece o Havaí mesmo, né? Uma coisa... E um povo muito receptivo, te recebe assim muito bem, vale a pena. Ah, que sonho, né? Então sonho. Você foi o ano passado. Foi um sonho que eu realizei. Que bom, muito foi bem. Muito bom. E olha, e depois no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre toda essa tradição, inclusive na gastronomia, porque já vou falar com o Dr. Fernando que está lá fazendo sushi, sashimi, tem o temaki, não sei se ele vai preparar na hora ali pra gente, mas tem algo de diferente na gastronomia de Okinawa, usa muito a carne suína. Sim. E tradicionalmente tem a sopa do cabrito. De cabrito. Isso acontece porque o dia 1º de maio comemora-se o Undokai. Que é isso? É uma competição, não com os melhores artistas, melhores corredores, mas para o público. Então faz sempre no Clube Campestre do Nikkei, e aí é convidado todo o pessoal da cidade, eles vão lá. E qual é o retorno? Os prêmios são alimentos. Sim. Né? São lápis, borracha e mais alimentos. Por quê? É incentivar as pessoas a fazer algo esportivo em prol da própria saúde. Entendi. Né? É sempre para evoluir como ser humano, exatamente. Né? E nada melhor do que estudando, mexendo o corpo, né? Se aprimorando. O próprio Taiko é isso, exatamente. né? Exatamente, é uma atividade física. Você mexe inteirinho com o organismo, com tudo, né? E emocionalmente, mentalmente, isso. Tem que ter muita resistência. Disciplina, né? Disciplina, parece fácil, mas os movimentos não aqui, tem uma das meninas, porque outra coisa que preciso explicar. Primeiro bloco, na abertura, foi um grupo. Isso, que esse é o segundo grupo. Então nós subdividimos o grupo, porque não cabia todo mundo aqui. Então são 3 grupos diferentes, né, para que a gente pudesse ver um pouquinho de cada música, né? Porque também. São quantos no total? Estamos com 62 integrantes. Entre os adultos e as crianças? Exato. Porque tem os pequenininhos também, que virão aqui em outra oportunidade, que aí nós vamos fazer um programa só para a criançada. Né? Porque também... o que nós chamamos de grupo 1, são os iniciantes. Então eles não sabem todas as músicas e tem uma sequência, né, de aprender. Então esse grupo que está aqui é o grupo dos veteranos, seria o 2 e o 3. 2 e o 3. Que está com a gente há quase 6 anos. Sim. O nosso grupo está fazendo 6 anos em setembro.
E o grupo da professora Sensei em São Paulo completou 10 anos. E nós fizemos os 10 anos lá. E esse grupo estava lá. Ai, que maravilha. E aí veio o pessoal de Okinawa, Nossa. que passou essa arte para ela, né? E foi muito lindo. Foi Deve no ter sido AMB. muito emocionante. Foi né? emocionante. Foi quase 3h30 de duração, que valeu a pena. Foi 10 de junho. Olha, que Então, maravilha. faz pouco tempo. Pouco tempo, foi agora, né? Foi agora. Muito bem. Isso que é importante, a dedicação total, não é? Assim como transmitir todos os hábitos, a cultura, a tradição, que eles fazem de coração, fazem espontaneamente, que é mais bonito, fazem com orgulho. E ver os jovens, né? Os pequenininhos, nós vamos ver em outro programa, depois dedicado só a eles, mas já começam pequenininhos aprendendo, respeitando a tradição, isso. né? Que eu acho mais bonito ainda é o respeito à tradição e aos antepassados. E outra coisa, ele tem que ser tudo unido. Sim. Porque o taiko, uma pessoa tocando certinho, não vai funcionar. É. Porque isso é um trabalho de grupo. É uma engrenagem É que uma não pode engrenagem, errar. porque se errar um, o grupo inteiro fica ruim. E ninguém é melhor que ninguém, Não, todos são importantes. Todos são iguais, graças a Deus. Nossa, eu nem sei, depois vou comer tudo isso aqui de uma vez, doutor Fernando. O que você está fazendo aí agora? Bom, eu estou fazendo sushi, né? Nós estamos fazendo tudo à base de salmão, só que esse é um uromaki, que o uromaki é esse... Explica pra gente. O uromaki é esse que o arroz fica por fora, Tá, então e a alga por dentro? a alga por dentro. Tá. Eu conheci o rossomaki, que era o tradicional lá. E esse é o rossomaki. Ó, e antes de que eu me esqueça aqui, nós precisamos agradecer muito, mas muito mesmo, a Peixaria Sakai, tradicional em Marília, que você é cliente lá também, não é, Sou. Fernando? Fica na 15 de novembro 659, o telefone é 3433-3730, e eles dão todo o apoio, toda a estrutura, né, ajudam muito para quem gosta. Então é a referência em Marília, Peixaria Sakai. Obrigada pela força e pelo apoio aqui hoje, né? Porque quando a gente fala em peixaria aqui, a gente fala no Sakai, é uma coisa que quando eu mudei para Marília, era estranho você ir na peixaria e a Bachan e o Dichan davam para você um peixe cortado para sashimi. Já vinha Sem tudo- quem não sabe cortar sashimi, pode ir lá na peixaria Sakai, que eles ele já fazem. ele te dá cortado. Que beleza, não Lá você sabia. falou que era 1 quilo de salmão limpinho, ele te corta, você compra 1 quilo e ele te dá cortadinho, de tilápia, do que for, E sampita. aí, antes de você aprender a fazer, quando você chegou a Marília, você já sabia fazer? Como que era? Ou você aprendeu lá na sua cidade, que é o Irapuru, a sua cidade, né? Irapuru. Irapuru. É, para lá de Bastos. Isso. Eu tive o conhecimento com peixe, com sushi, sashimi, na época lá em Irapuru com piapara, curimba, não eram esses peixes. Atum a gente só via em casamento japonês. Ah, entendi. E salmão não tinha para aquele lado. É. Então eu mudei para Irapuru com 10 anos de idade e naquela época meu pai era pescador e os colegas dele, todos japoneses, porque a colônia é muito grande lá, Muito acho que é a forte. segunda colônia maior depois de Bastos. Então, na minha classe, muitos colegas japoneses, e uns colegas ensinavam meu pai, começaram a ensinar meu pai a cortar, fazer isso tudo de curimba, certo? Sei. E fazer com gengibre, por isso que eu gosto de comer com gengibre, Já shoyu e limão. fazia tudo direitinho, porque não pode faltar, né? O pessoal tem gosto de, às vezes, não colocar limão ou não colocar gengibre, só shoyu. Uhum. Tá? E tem também o wasabi, que não pode faltar. O wasabi tá aqui, Cadê? eu preparei, ele tá... Tá. O tubinho tá pra lá, mas ele tá mas aqui ele já fica- colocado, eu você deixei coloca aqui, aqui, né? Fiz uma florzinha que eu aprendi. Você aprendeu a fazer até florzinha, tudo? Quer dizer, um copinho aqui, né, pra colocar o wasabi. E depois disso, como é que foi? Como é que você foi treinando, você fez aula? Como é que foi isso? Não, aí foi treino mesmo, Olha lá, a Ana comprando Cláudia trouxe o wasabi ali pra gente, aqui vou um mostrar. wasabi, Ai, gente, essa eu raiz adoro, forte. Adoro. Sabe aquela coisa que vai queimando? Eu adoro pimenta, adoro tudo E que esse aqui é ardido. bom mesmo, esse é o mais ardido. Ai, gente, é Você muito vê. bom. Mas chega a sair água do olho, Glauber, e eu tô comendo aquilo. Você É tá muito falando bom. do wasabi, então eu me recordei. Ah. A pessoa que levou o wasabi para nós lá em Irapuru, pela primeira vez que eu vi uma latinha de wasabi de pó, era aqui de Marília, da família O'Hara. Olha Ela só. Seigo. Então eles têm indústria lá em Irapuru e tinha aqui também, e o Seigo era amigo do meu pai, levou wasabi, aí a gente passa a ter contato. A família Koga que tem aqui, tem lá, que eram os amigos. Então Entendi. foi através desses E foi- contatos, é aproximação isso que é legal, lenta, é né? natural. Foi natural. É natural. E o paladar também aos pouquinhos, porque tem gente que não gosta, não adianta, né? Tem gente que não gosta. Ah, mas Então, eu, por exemplo, também foi assim, foi natural. Minha família também do Paraná, açaí. Ó, o nome já fala, né? O nome japonês é do lado de Londrina e ali a colônia também é muito forte. Eu nem me lembro qual foi a primeira vez que eu comi
consumi. Nossa. Ou que eu tive contato com a música, ou com o taiko, bondori, toda aquela tradição, aquilo pra mim foi, eu cresci vendo. Então é muito natural, né, pra gente. E o paladar na comida também, a gente foi se acostumando e hoje é uma paixão. Acontece que quem não gosta do peixe cru, hoje, aqui não deu, né? Mas tem a derivação. Você pode pegar um uromaki desse E fritar. empanar. E o hot, E que aí fica o vira- hot roll. É. E porque nós estamos fazendo aqui é um com green cheese. Esse aqui é salmão, green cheese e pepino. Ai, que delícia. Então depois eu vou montar no final um temaki, porque o tempo aqui, eu sou lento. Mas essa, No negócio, essa eu não é tenho- uma, eu não tenho- comida que tem que fazer devagar mesmo, né? Eu sou lento. Isso Agora, aqui, você viu a Choco falando que lá em Okinawa, a tradição é um pouco diferente. Usa mais, além do peixe, né? Claro, mas é mais forte lá a carne de cordeiro, né? O cabrito que eles fazem e carne de porco. Que é uma região totalmente diferente, é uma ilha, né? E aí vem tradições diferentes lá do Japão. É legal isso, né? A gente aprender um pouquinho eu mais. vi ela falando do Undokai, de 1º de maio, né? Isso. Todo no Irapuru tinha um Undokai, É. então todo Undokai a gente É estava a lá. festa do ano. Que a cidade é pequena, é todo mundo. É a festa da cidade, né? Muito bem, então você vai fazer mais aqui e já já eu volto pra gente conversar Opa. mais. E no final, no último bloco, você vai fazer um temaki, que aí isso virou uma mania no Brasil inteiro. É. E hoje tem casas especializadas, né? São as temaquerias especializadas Vou no tentar fazer um temaki. Ah, né? vai conseguir, você acha que não? Já volto. Doutor Fernando Aceturi gentilmente nos ajudando aqui hoje. E o agradecimento mais uma vez à Peixaria Sakai, na 15 de novembro, 659-3433-3730, que está patrocinando aqui com o salmão hoje. Agora, todos os apetrechos e os outros ingredientes são do Dr. Fernando. Ele tem tudo certinho em casa para fazer. É, eu fui pedindo de aniversário, né? Vamos Ó, dar presente, quer dar um presente de um aniversário pra É. ele? Dá alguma coisa. No Tem seu as último lojas ani- especializadas No seu último aí. aniversário eu não pensei nisso. Eu te dei uma canecona assim, não É. sei se você viu. Um No caneca meio dos seus bonita, presentes, opa! de chopp. Um canecão assim, ó. Canecão. Pedido uns Ai. 3 litros de chopp. Mas falar nisso, o saquê também, você faz bem aquela batidinha lá de saquê, né? É. Que é uma coisa que você também Eu iria consome. trazer um saquê, porque até o saquê, né, a gente acostumou, aprendeu a tomar aprendeu com a os amigos. tomar. E Uma hoje delícia. é uma mania isso aqui. Então, É, muito bem, tá vendo? Olha, sushi man, dizem que mulher não pode fazer. Ah, é? É, tem uma história. Pela Olha temperatura da mão, por isso que a maioria, né? mas eu acho que isso É de homens eu fazendo acho que é sushi. lenda, é. É lenda, lenda. né? É a mesma coisa na minha família, diz que para fazer linguiça, né, quando vai fazer linguiça, ficava o pessoal fazendo linguiça, limpando o porco lá, e aquele queria mexer nos pedaços de carne. Sei. Aí a mãe falava, não, você tem mão quente, você não vai mexer aí, você vai ficar rodando a manivela lá para O serviço mais difícil. O mais difícil é colocar você para fazer, não. Entendi. Então vai ver que aí no Vai sushi querer man temperar a carne? também tem lenda, né? É, dizem que não pode. Eu Ai, prefiro comer, né? Mas se pudesse aprender. também. Eu tenho essa desculpa. Olha, gente, eu só não faço porque dizem que não pode. Ah, Não é? que isso, É é a lenda. temperatura da É mão. mesmo? É verdade, é uma tradição. Os homens fazem melhor. Eu acho ótimo, eu acho lindo o homem na cozinha. Deixa eles lá. É isso aí, Vamos Lê. pro desenho, aqui, ó, Glauber? olha só, Você eles gosta? não param. Eu Não adoro param. o desenho, Lê. Não param. Tiago, Olha lá. tudo bem por aí? Tudo bem. Vocês não param, né? São máquinas de desenhar aqui, pelo que eu tô vendo. Conta um pouquinho pra gente sobre essa técnica e essa arte do mangá. Então, o mangá que nós conhecemos, né? Eu trouxe um exemplar aqui para todo mundo poder conferir. Ah, segura ali pro Michel mostrar. É. Esse aqui vocês podem perceber que ele é bem espesso, né? Ele é mais Sim. grosso. E é uma das edições, é antigo Isso esse. é uma edição de 1998. Olha, tá bem conservado. E isso aqui é publicado uma vez por semana. Sai um desse por semana lá no Japão. Sério? Imagina. Então, é uma realidade muito diferente da nossa. Sim, porque lá É, a produção aqui- é intensa. Não tem muito estímulo, né? Não tem muito incentivo à criação. Não faz parte da rotina, né? Não, do não dia a faz. dia. Lá eles têm esse incentivo, é uma coisa que eles adquiriram com o tempo, esse hábito de ler. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o país entrou em declínio, eles tiveram que se reerguer. E o tempo que eles tinham livre era o tempo de ir e voltar das atividades, né? Seja do trabalho, seja da escola. Então eles aproveitaram esse tempo para ler. Para ler, Aí tornou-se o costume, né? E por isso que é muito rico lá isso daí. Então aqui não tem tanto. É porque, na verdade, culturalmente, o brasileiro tem já uma certa dificuldade com a leitura, né, Justamente. por falta mesmo de hábito e de incentivo. Porque tempo para ler nós temos.
Nas grandes cidades a gente vê as pessoas indo de um lado para o outro, do trabalho para casa, levam até 2 horas, às vezes dentro do ônibus, do metrô. Dificilmente você vê alguém lendo. A pessoa ou dorme ou está ouvindo música, né? Então a pessoa não tem mesmo vontade. É uma coisa complicada para o Brasil, né? Que as próximas gerações, que a gente está vendo aqui os meninos desenhando, e automaticamente quem desenha lê. Bastante. Não é? Porque também pesquisa e tudo mais. Então, a nossa esperança é que essa próxima geração, né, não se deixe levar só pela internet e que se renda também à leitura e à produção artística, não é isso, Thiago? Com certeza. Essa mensagem que você passa para os seus alunos, Isso né? mesmo. Mostrar o desenho deles também, né? Tá. Conta pra gente, olha, o estilo básico característico do mangá que a gente percebe são os traços, os olhos. Os olhos mais avantajados, né, que o pessoal acaba conhecendo o mangá com essa característica. Sim. É que, na verdade, o mangá, ele aconteceu meio que por acidente, né? Existia um desenhista chamado Osamu Tezuka. E na época que ele desenhava, ele tinha muita influência dos desenhos da Disney da mesma época. Tá. Tanto é que, se você perceber... Dá uma ajudinha aqui. Ajuda aí e segura só um pouquinho para dar tempo da câmera aproximar. Segura firme aí um pouquinho. Os desenhos dessa época, eles eram muito parecidos, né? Essa é a forte influência que ele teve. Ah, entendi. Então ele foi se baseando, se inspirando... Nos desenhos da Disney naquela época. Mesclando ao estilo dele. E acabou pegando essa mania, né? O pessoal gostou do que aconteceu. Só que o interessante é que lá o mangá manteve a tradição original. Já o da Disney mudou completamente. Mudou bastante. Só que assim... a ideia em si foi que essa coisa de olhos avantajados, eles perceberam que trazia mais ênfase ao que o personagem estava sentindo. Entendi. A expressão ficava acentuada. Pelo olhar. Justamente, tanto é que o restante do desenho, ele é bem mais simples, né? Ele é bem estilizado. Nariz pequeno, a boca... Entendi. O destaque são os olhos. O destaque são os olhos. E hoje a gente percebe também que aí já entra no outro universo, que como isso saiu do papel e veio para a vida real, para o dia a dia dos cosplayers, né? Também. Que aí as fantasias, as roupas, as histórias em si, então tudo isso tem a ver com o universo do mangá, obviamente, isso só mesmo. que transportou, né? Saiu do papel e veio, assim, a pessoa incorpora o personagem, que é muito legal. Principalmente isso. Em eventos, né? Que você vê bastante. Eu acho que vai ter... Tem um mundial agora. Tem um mundial. Está tendo, se não me engano, o Anime Friends. Sim. Agora em São Paulo. E já está ocorrendo isso. Já tem gente lá se apresentando como cosplay. Gente do mundo todo, né? Que eles estão lá se organizando e se apresentando. E aqui, pra nossa cidade, ainda está fraco esse movimento. Mas a tendência é chegar. Chegar e crescer, né? E até entre os participantes das aulas do mangá. Quando tiver alguém lá, no Cosplayers, traz pra gente. Pode deixar. Pra mostrar, né? Trago, alguém sim. aqui pratica ou não? Ainda não, Ainda né? não liberaram ainda. Porque é muito legal. E eu vi um movimento muito interessante também baseado no mangá, que são as lolitas, né? Que aí são as meninas que incorporam algumas das personagens. Sim. E elas levam isso pro dia a dia mesmo. Eu vi uma entrevista esses dias que tem uma assim que não abre mão, né? A vida dela inteira é toda baseada na personagem de mangá. Que essa coisa de lolita, na verdade, ela é mais da moda antiga, né? Sim. Aquela coisa de se vestir igual as bonequinha. Roupas, elas são bonecas mesmo, né? Então, muito lindo. Quem sabe aqui a gente consiga trazer um movimento, organizar alguma coisa, algum, né, evento. Então começa a pensar aí, professor. Né? Vamos montar, quem sabe a gente descobre os talentos. E lá na Vila das Artes, então, são quantos alunos hoje de mangá? Lá na Vila das Artes eu estou com aproximadamente 20 alunos. Olha. Né? E a idade, faixa etária é bem variada? A faixa etária é em torno dos 10 até os 16 anos, em média. Tá, e como você disse, todo mundo pode fazer mangá, né? Todo mundo pode fazer. Não é por causa do meu público que já está lá, que às vezes uma pessoa mais velha, assim, se sente retraída, né? De chegar Mas pode ir à vontade. Mais velho tipo eu, posso ir? Pode, deve. Posso? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, é claro. Tem que ter o gosto. Daí é uma terapia também maravilhosa, né? Olha, no próximo bloco, Thiago, eu volto, se eles estiverem já com os desenhos mais adiantados, para você explicar a diferença do desenho de cada um. Tudo tá? bem. Eles não precisam falar, eu prometo. O Thiago é que vai falar por todo mundo. Pode ser, gente? Tá certo. Tá bom? Que eles estão adiantados ali já no desenho. Você quer falar? Eu acho que você quer falar. Então tá bom. Aí eu já volto e a gente conversa mais. Tudo Pode bem. ser?
Pronto, voltei aqui e agora nós vamos falar de origami, né? Vem cá, fiquem em pé aqui comigo. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Meu nome é Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo. Nós vamos falar do origami agora, né? Você faz vários formatos ou especialista em algum? Não, são vários formatos. E desde quando você faz origami? Do gosto? Isso, é muito bom fazer, relaxante também. Você faz mangá, como os meninos estão fazendo ali? Não faço. Você viu que a gente estava falando do cosplayer, né? Do pessoal que se fantasia. Você conhece alguém que faça isso aqui em Marília? Porque a gente está querendo juntar uma turma para mostrar um pouquinho, né? Se você conhecer, você me conta, tá? Tá bom. Vamos fazendo os contatos e as pautas, né, Tioco? Muito bem. Então, e você vai contar pra gente um pouquinho sobre essa lenda, né, que envolve o origami, que é um trabalho muito bonito, manual. Sim. Posso falar? Pode, claro, o microfone é todo seu. Tudo bem com você? Você é a Bruna. Bruna, isso. Muito obrigada pelo convite. Bom, o origami... Posso segurar? O origami é a arte de transformação do papel por meio de dobraduras em formas como animais, figuras, objetos, utensílios, entre outros. Você é descendente? Sim. É? Embora não pareça. Não pareça mesmo, né? Mas lá aquele olhinho quase puxadinho. Quase puxadinho. Muito bem. Todos falam isso. Linda. Muito Mas bem, eu continua. procuro permanecer as minhas raízes. Isso que é Gosto muito bonito, isso que é legal, né? Da sequência. Tá, então você vai contando aqui, a Kelly vai mostrando pra gente. Tá joia. Bom, nós trouxemos o tsuru, que é... Que é esse aqui. Olha que bonitinho, gente. Conta pra gente a importância que tem e a simbologia, né? Porque ele representa muito, passa uma mensagem muito bonita. Sim. Ele é representado pela forma de um passarinho. Ele é um dos origamis mais difundidos, não só no Brasil, mas como no mundo. E sobre ele reza a lenda dos 1000 tsurus. Isso. Que ficou mundialmente conhecida por uma garotinha que morava no Japão, na época do ataque nuclear. E ela não foi atingida de imediato. Mas, como a gente sabe, a radiação permaneceu e ela desenvolveu leucemia. Sim. Não só ela, mas muitos habitantes. Isso. E já internada, já com um estado agravado. Muito debilitada. Muito debilitada. Seus amiguinhos foram e levaram o tsuru como forma de animar. E contaram que a pessoa que fizesse os 1000 tsurus teria o direito de fazer um pedido aos deuses. Ela se encheu de esperança e travou sua busca. E começou a produzir o tsuru. Começou a produzir o tsuru na medida do possível, já que ela estava debilitada. Ela não conseguiu. Mas a lenda ficou muito conhecida porque ela não estava pensando só no bem-estar dela. Os pedidos, né, que ela fazia iam além da saúde que ela queria ter de volta. Isso que é o mais bonito. Exatamente, é o mais bonito, mais comovente, já que ela era uma garotinha. E teve a visão de pedir pela paz mundial. Que nossos líderes, infelizmente, na época não tinham. E então, por isso, ficou muito conhecida. E seus amigos, já que ela não conseguiu fazer, terminaram de fazer os tsurus e enterraram juntamente com ela. Gente, olha a coisa mais linda. Muito linda, né? Muito emocionante e um exemplo. Um exemplo. E hoje tem ainda, né, as pessoas que... Eu acredito muito, é que eu não sei fazer, mas quem sabe, depois eu vou pegar essa gravação e ficar lá tentando fazer. Porque essa história de fazer os 1000 tsurus, fazer o seu pedido, né? Além de tudo, traz também uma paz interna muito grande, né? Porque enquanto você está fazendo, você vai mentalizando tudo de bom que você quer, o que você deseja para você e para os outros. Então envolve muito mais do que uma dobradura. Exatamente. E é verídico essa história. Nós conhecemos duas pessoas que passaram por momentos difíceis. Sim. E com a ajuda dos amigos, familiares, fizemos lá os 1000 tsurus e graças a Deus essas pessoas estão bem hoje. Você participou disso também? Uma pequena parcela. Jura? Poxa vida. Então, é algo que a gente leva mesmo para a vida, é real. Exatamente. Não é? E é verídico. Acreditar, o poder da fé, o poder do tsuru. O poder do pensamento, né? O poder de se concentrar e assim a gente percebe o quanto o ser humano é forte, não é? É mágico e muitas vezes a cura está dentro de nós e a gente não sabe disso. Fica procurando fora, não é? Então acho que fica essa mensagem aqui, tá pronto. Olha que lindo. Obrigada, viu, Kelly? Obrigada. Parabéns, ela fez rapidinho. Obrigada eu. Você vai fazer 1000 também? Vou tentar. Vamos começar a corrente dos 1000 tsurus, né? A gente deseja tudo de bom para todos. Para o mundo todo, né, Bruna?
Obrigada, viu, pela gentileza. Vocês também fazem parte do grupo do Taiko. Quanto tempo você está tocando? Põe o Vai microfone. fazer uns 4 anos, 4 anos. aproximadamente. Tudo bem. Não é fácil, né? Não é fácil. Tem um agachamento que vocês fazem ali que não é brincadeira. Tem que ter equilíbrio e muita força. E muita dedicação, muito treino, muito... É a base para Exato. tudo, não é? Obrigada por ter vindo mais uma vez. E você, quanto tempo tá no Taiko? Vai fazer 6 anos em setembro. 6 anos já. Começou pequenininha, novinha. É, bem pequeno. E a vontade é que dá de não deixar mais, né? Isso. Deixar sempre a união no grupo, né? Dedicação. Obrigada as duas pela participação. Já já vocês voltam para mais uma apresentação. Obrigada pela mensagem, viu? Foi muito bom. Isso a gente não tinha combinado, na hora deu certo aqui. E até temos surus. Vamos deixar expostos aqui, olha, para trazer muita paz e muita energia positiva para todos nós.